Olá, pessoas queridas, satisfação estarmos aqui juntos mais uma vez, propondo temas, reflexões para alimentarmos as nossas mentes. Um ponto que surgiu em várias conversas nos últimos tempos e que eu devo uma resposta a algumas pessoas, não uma resposta propriamente dita, mas uma reflexão. Se de fato nós temos um processo de aprendizado através de sucessivos processos de encarnação e desencarnação, ou seja, nascemos no mundo físico, vivemos, os nossos corpos morrem, mas nossas consciências permanecem individualizadas, continuamos refletindo e aprendendo numa dimensão extrafísica e, após o devido preparo, retornamos para uma nova etapa de aprendizado, como anos sucessivos na escola da vida, nos nossos meios acadêmicos convencionais. Se de fato isso acontece e somos regidos por inteligência superior, por irmãos mais velhos que nos orientam, nos amparam durante a nossa estada no plano físico tridimensional, onde as nossas memórias são restritas, temos um acesso muito limitado ao acervo das nossas experiências anteriores, quando os temos, porque eles permitem que haja tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, em muitos casos injustificável diante do contexto da vida daquele indivíduo, daquela pessoa. Por exemplo, quem nasce com problemas congênitos graves ou passa por processos de acidentes ou vem em famílias extremamente precárias, com graves problemas e tem imensas dificuldades em desenvolver a sua vida e não são amparados, não são impedidos que eventos como esses aconteçam e façam com que as pessoas sofram tanto. Aí, novamente, temos que usar a analogia com o nosso processo acadêmico convencional de ensino. Se um aluno encontra alguma dificuldade numa matéria e essa dificuldade é oriunda da sua própria negligência em não estudar, em não fazer as lições de casa, em não prestar atenção às aulas, e um professor ou professora conduído desse aluno, na hora do exame final, resolve dar uma notinha a mais para ele como um incentivo, como um prêmio. Que benefício estaria esse professor, essa professora levando ao aluno? Ao aluno relapso, que não se dedicou, que não estudou, que não cumpriu as tarefas e que passou a maior parte do tempo do período letivo apenas cuidando das suas brincadeiras, dos seus lazeres, sem prestar atenção a nada e sem se comprometer. Será que isso seria de fato um benefício? Ou se o benefício maior seria se o educador ou avaliasse pelo seu real desempenho e não lhe desse a nota para aprovação, obrigando-o a cumprir uma nova jornada, uma repetência. Eu creio que muitos podem ter tido essa experiência durante o seu período escolar de não terem sido aprovados num determinado ano e retomar no ano seguinte as mesmas matérias, o mesmo aprendizado. Em alguns casos, eu me lembro de quando eu era criança na escola, e isso era muito comum naquela época, porque não havia esse processo de progressão continuada, alunos com 3, 4 anos mais que seus colegas de classe devido a repetências sucessivas em anos anteriores, causando muitas vezes um grande
constrangimento. Esse é o processo natural do nosso aprendizado na vida. Nós temos, todos nós, sem exceção, dois dons fundamentais e extremamente valiosos. O da autoconsciência, sabemos o que somos, pelo menos deveríamos saber se nos perguntássemos com maior frequência e ouvíssemos as respostas, e temos o poder de fazer as nossas próprias escolhas. O livre-arbítrio, que é limitado, restrito à condição de cada consciência, mas ele existe. E no caso do estudo, ele é uma prerrogativa de qualquer aluno, mesmo aquele que tenha graves problemas em casa, que tenha deficiências alimentares que eventualmente prejudicam o seu desenvolvimento intelectual. Se ele realmente estiver disposto a superar essas dificuldades, aplicando maior esforço, maior dedicação aos estudos, ele certamente vai ter a condição de ser aprovado. Porque o protocolo demanda que cada ano escolar tenha um conjunto de matérias a serem dadas de acordo com a capacidade intelectual dos alunos daquele ano. Não é diferente para ninguém. Todos tivemos colegas de classe que eram extremamente bem-sucedidos em algumas matérias, mas que tinham dificuldade em outras, assim como nós mesmos podemos ter passado por isso. Alguns têm mais propensão para as matérias de exatas, outro de humanas. Porém, naquelas em que temos maiores dificuldades, sempre temos o recurso de uma dedicação maior, de um maior empenho, de pedirmos auxílio àqueles colegas que eventualmente têm maior facilidade na matéria que nos é mais difícil de aprender, de pedir auxílio aos professores, aos nossos pais, quando possível. Portanto, não há justificativas que levem a uma bonomia, uma atitude paternalista ou maternalista para cobrir as nossas próprias deficiências. E é exatamente o resultado dessas escolhas que vemos no plano material como sofrimentos injustos, situações adversas que não se justificam aparentemente pelo tipo de vida que cada um leva no plano material, mas que tem sua origem nas escolhas feitas em outros anos letivos e que muitas vezes representam na existência atual o processo doloroso da repetência, ou seja, repetir um aprendizado que foi menosprezado ou negligenciado no passado. Para muitos, eu sei que é difícil aceitar essa realidade, mas basta nos debruçarmos um pouco, e hoje com os recursos de comunicação e principalmente da internet, nós podemos ter acesso a toda a informação que quisermos, para percebermos que há um movimento global por parte de cientistas de todas as áreas, de médicos, de organizações, de entidades governamentais ou não, num estudo sério e aplicado sobre a existência de vida após a morte física, a consciência individualizada permanecendo e se manifestando, conectando com aqueles que permanecem no plano material. Isso já não é mais uma quimera e nem apenas um conceito, uma fantasia religiosa. Cada vez mais torna-se uma realidade científica que tem sido abordada, amplificada e divulgada cada vez com maior intensidade. Nós vemos inúmeras iniciativas de profissionais de saúde, de cientistas, que estão fartamente documentadas e divulgadas através da internet,
levando ao conhecimento de quem quiser o estado atual do conhecimento da ciência, em especial da medicina, sobre a existência de vida além do contexto material dos nossos cérebros. O cérebro é um órgão físico, assim como esse aparelho que você está usando agora para me ouvir e me ver, não representa a minha forma de expressão. Ele é apenas um veículo que reproduz aquilo que a minha consciência está comunicando. O cérebro também é apenas um veículo que reproduz todo o processo de comunicação e expressão de uma consciência que está num plano acima do tridimensional. Podemos chamá-la de quarta ou quinta dimensões, não importa, mas ela existe de fato. Portanto, não há injustiças ou sofrimentos desnecessários, e nem dores e angústias que não tenham uma causa e um objetivo maior. Porque o pior que pode nos acontecer no plano material é a morte física, e isso fatalmente vai ocorrer em algum momento. Porém, não implica na destruição ou na total aniquilação da nossa consciência com todo o seu acervo de experiências, de sentimentos, emoções, memórias. Tudo fica indelevelmente registrado e é parte do nosso processo de aprendizado contínuo. Aqueles que ainda têm dúvidas com relação a isso, eu recomendo fortemente que procurem dedicar algum tempo para observar, aprender com aqueles que, fora do contexto religioso, começam a explicar claramente o eu sou, qualquer que seja a forma ou a expressão que queiram designar, interage ininterruptamente com o plano material. Nesse exato momento em que nos comunicamos aqui, pelo meio virtual, sem dúvida, inteligências, consciências ligadas a nós ou interessadas naquilo que estamos colocando, estão conectadas conosco por processos eletromagnéticos ainda mais sutis do que aqueles que utilizamos na comunicação através da internet, e que cada vez mais passam a ser compreendidos pelas leis da física e pelo estudo científico que está sendo desenrolado nesse exato momento. Esse é um tema interessante para reflexão e que impacta diretamente a vida de todos nós, portanto deveria merecer maior atenção da nossa parte. Namastê!